Damos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da tarde, dia 15 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kish, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. A sessão da tarde, dia 15, iniciaria com o item 38, Share Trading. É um paradigma de um repetitivo, que tem também o item 39, item 40 e item 41. Esses processos foram retirados da pauta por solicitação do patrono. Então, a gente passa a apreciação do item 42, Dr. Carlos André, Cooperativas Profissionais de Transporte. Com a palavra o relator. Presidente, esse processo aqui, na verdade, ele fazia parte de um lote com mais outros dois que foram julgados mês passado, né? Eu não sei por que ele ficou para esse mês, né? Na verdade, aqui é o PERDECOMP de pagamento indevido de contribuição social, né? Que, em princípio, tinha sido negado porque o DARF tinha sido inteiramente utilizado para o pagamento de um débito declarado, né? Depois, já em sede de recurso, a contribuinte alegou que ela pratica atos cooperados, né? E juntou uma parte da sua contabilidade, juntou balancetes, né? Então, nesse caso aqui, uma vez que os balancetes não permitem segregar, né, os atos cooperados de atos não cooperados, a necessidade de conferir se ela realmente realiza atos cooperados ou não, porque essa é uma alegação que foi trazida apenas no recurso, né? Nos outros dois processos, nós já decidimos no sentido de converter em diligência para devolver para a unidade de origem para que ela possa fazer nos atos cooperados, se efetivamente realiza atos cooperados, se só realiza atos cooperados, se são segregados, e qual, então, a apuração, tendo o resultado dela, nesse processo em específico aqui, é positivo. Então, no mesmo sentido, eu estou aqui no meu voto, destacando, né, que a contribuição social não vai ser devida em relação aos atos cooperados, isso tem, inclusive, súmula, né, súmula CARF 83, mas, tendo em vista que os elementos de prova não são suficientes para chegar a essa conclusão, eu estou propondo a conversão em diligência, né, para que a unidade da Receita adote os procedimentos que entender necessários, né, para verificar se as atividades desenvolvidas pelo contribuinte configuravam atos cooperados, nos termos da fundamentação, se a contribuinte atos não cooperados, se a contribuinte segregava na contabilidade os atos cooperados. Então, com base nessas informações, a autoridade deve elaborar um relatório informando os resultados tributáveis e não tributáveis do período, bem como a contribuição social resultante, e aí deverá intimar a contribuinte a se pronunciar no prazo de 30 dias e retornar para julgamento. Então, em breve síntese, este é o voto. Doutor Camerano. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Presidente, acompanho o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Também acompanho. Temos, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Decisão essa que também vale para o item 43, que é o repetitivo do respectivo paradigma, tá? Passamos, então, ao item 44, Três Corações Alimentos S.A. Doutor Daniel.
Presidente, eu vou resumir aqui a leitura do relatório, porque trata de um caso bem recorrente aqui da questão do erro de fato na... Só um segundo, que apareceu uma atualização aqui do Windows, deixa eu adiar aqui para nós. De erro de fato na indicação do crédito, tá? Que indicou como restituição de pagamento indevido ao maior de estimativa, quando na verdade seria saldo negativo, que essa estimativa acabou compondo o saldo negativo. Inicialmente, o pedido de restituição ele foi... Antes do despacho decisório, o contribuinte fez as retificações devidas tanto da CTF quanto da DIPJ, tá? Corrigindo o alegado erro de fato. E inicialmente o despacho decisório indeferiu por entender que se tratava de crédito de terceiro. Tá? Aí a empresa, na sua manifestação de inconformidade, trouxe toda a comprovação que essas empresas foram devidamente incorporadas, tá, por ela, e, portanto, o crédito seria próprio. Isso foi superado pela DRJ, que a DRJ entendeu que de fato, o crédito seria próprio, mas avançando na análise da certeza e da liquidez, bateu na questão do erro de fato, dizendo que, como ele pediu a restituição de estimativa, ele deveria ter feito o pedido de restituição de saldo negativo. Tá? Então, o contribuinte traz aos autos toda a contabilidade, tem razão, tem tudo, tá? Da IPJ, da CTF retificadas, então todos os elementos necessários para análise do crédito. E estou aqui, já passando para o voto, presidente, orientando o meu voto no sentido recorrente dessa turma, de intervenção de consulta 8 da COSIA, determinar o retorno e entendendo que o erro de fato não é um óbice intransponível para a análise da PEDECOMP, só que como o crédito não foi analisado em momento nenhum, determinando a volta única analise a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Né? Então eu oriento meu voto por dar parcial provimento ao recurso determinando o retorno à origem, presidente. Ok. Estou camerando. Quando eu li o acordo da RJ, assim, bem por alto aqui, o doutor Daniel, me veio à tona aqui uma lembrança de que essa decomp é pagamento a maior estimativa, que ele está pleiteando a sua compensação, ou esse pagamento a maior, ele não estaria incluído no saldo negativo, ou estaria incluído no saldo negativo e poderia ser utilizado a sua dedução através de saldo negativo. Porque pela ementa da DRJ, eu fiquei em dúvida se não é um caso que vimos, eu não sei se foi na sessão passada, de que haveria um aproveitamento em duplicidade do pagamento da estimativa maior, porque ele estaria querendo compensar esse excesso, mas esse excesso já teria sido negativo. Não é essa a situação? Não, veja só, a lógica, uma das lógicas da decisão da DRJ foi exatamente nesse sentido. E eu falo que tem até certa lógica para tentar evitar a dupla compensação. Na verdade, essa estimativa que ele está pedindo a restituição originalmente na DECOMP, ela compôs o saldo negativo, certo? Então, o que eu estou dizendo é, sendo o saldo, ele tendo indicado de forma incorreta a origem do crédito como estimativa e não saldo negativo, isso não seria uma barreira intransponível, e determinando que retorne para ver a liquidez e certeza e ver se ainda tem crédito disponível para compensação. O crédito sequer foi analisado. Tá? E ele trouxe isso no recurso, ele trouxe DCTF corrigida, trouxe contabilidade, de fato, toda essa estimativa foi aproveitada para o saldo negativo dele. Eu estou dizendo que ele pode ter errado na determinação da origem do crédito, né, e esse não é óbice intransponível, mas no momento da análise da liquidez e certeza, lógico que ele vai ter que fazer essa análise do saldo negativo. Tá. Então, ele não está pedindo a compensação do excesso da estimativa paga, e sim o saldo negativo. Sim, acabou convertendo em saldo negativo, ele alega o erro de fato. Então tá, não, é só essa dúvida que eu tinha. Então, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos.
Acompanho. Doutora Luciana. Acompanha o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. O caso citado pelo Camerano foi meu na sessão passada, que eu fui relatora. Realmente, pelo acórdão da delegacia de origem, dá a entender isso, que ele está querendo aproveitar a cidade. Mas como o relator está ordenando a volta para verificar a questão do crédito, eu acho que isso, eventualmente, não aconteceria aproveitado, porque se for efetivamente saldo negativo já aproveitado, não vai existir crédito. Acompanha o presidente. Eduardo. Eu acompanho também, presidente. Então, temos, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de débito, nos termos da fundamentação constante do voto. Vou tirar isso aqui depois, tá? E afastar o óbice de remissão de ofício do PRD-COMP apresentado, devendo o processo retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do parecer normativo COSIT número 8 de 2014. Os itens 5 a 49 são os processos repetitivos desse paradigma do item 44. Deveriam seguir a mesma decisão. Passamos então ao item 50, Banco do Estado do Pará, doutor Eduardo Morgado Rodrigues. Conselheiro Eduardo. Vamos lá. É um recurso repetitivo, então o voto é sem entrar, tipo dos repetitivos. Então é relativamente simples. O banco, ele apresentou uma PERDECOMP que não foi homologada. Cada processo é uma PERDECOMP, né? A situação é o seguinte, ele apresentou a DCTF e ele recolheu a DARF no valor da DCTF. Posterior, o valor que ele deveria pagar é menor do que o que ele lançou na DCTF e o que ele recolheu efetivamente, ele fez a retificação da DCTF e compensou a estimativa. É de estimativas que estamos falando. O recurso e a decisão da primeira instância se presta muito a trazer dispositivos normativos, até por isso eu não estou lendo o relatório, eu estou explicando, e debate muito a questão do direito a compensar a estimativa, aquela questão que todos os senhores já conhecem, de compensação de estimativa ou de levar para o fim do ano para saldo negativo. A decisão de primeira instância, ela até concorda que se a estimativa foi a maior do que a devida, não precisa esperar transformar em saldo negativo ao final do período. Porém, ela indefere dizendo que o Banco do Pará não demonstrou efetivamente que a estimativa que ele recolheu foi a estimativa errada, que ele deveria ter recolhido uma estimativa a menor. O Banco do Pará entrou com recurso voluntário, pedindo a homologação, e sucessivamente, caso não se entenda pela homologação, ele também ele requer o afastamento da multa de mora. A questão jurídica, já no voto agora, a questão jurídica, nós temos até súmula do CARF, então não precisamos mais discorrer isso. Então eu reduzi a análise à questão probatória, se o Banco do Pará comprovou realmente o erro que ele teria cometido na primeira DCTF ou não. O Banco do Pará, ele alega que ele venceu um processo administrativo, que ele cita o número e ele coloca o pedaço da decisão, e esse processo teria repercutido de forma a tornar o valor que ele recolheu, que ele lançou originalmente na DCTF, menor do que o devido. E aí originou o crédito que ele entende ter direito. O meu voto, como os senhores podem ler ali a partir da página 4, é aquele voto já comum, dizendo que não há óbice nenhum
de fazer a retificação, de você se ressarcir desse valor que você pagou a mais, mas você tem que comprovar o erro, que não basta simplesmente retificar esse teste, demonstrar que houve mesmo aquele erro. E eu estou entendendo que não houve essa demonstração. O próprio acórdão que o Banco do Pará trouxe para tentar embasar, não começa que ele não está nem completo. A decisão não, ela passa o relatório, aí ela chega na metade ali do voto da fundamentação, simplesmente somem as páginas. Então eu não consigo nem entender direito o que foi que aconteceu, o que foi que o Banco do Pará ganhou, e muito menos como isso repercute nos meteria pagado estimativa maior do que o devido. E tão pouco no recurso voluntário é dada essas explicações. Então, essa lacuna probatória, ela não é nem sequer explicada. Eu achei assim um pouco lacônico as explicações que é dado no recurso. Por conta do acórdão tal, a gente teve uma vitória, e na verdade foi até uma parcial provimento, não foi nem provimento total. E por isso, em vez de eu dever 200 e tantos mil, a estimativa era, sei lá, 120. Então, assim, eu estou negando o provimento por falta de prova. O pedido sucessivo do Banco do Pará quanto ao afastamento da multa de mora pela cobrança, ele é mais superficial ainda. Basicamente, são 2 parágrafos em que ele diz, por conta do artigo tal, tal e tal, deve ser afastada a multa de mora. Os artigos que ele cita são os artigos que prevêem a multa de ofício. Então, como eu escrevi ali na parte final do voto, eu não consegui nem ver a pertinência da fundamentação trazida para o pedido feito. Então, também não há como acolher. Então, presidente, fazendo essa breve síntese, porque o caso é realmente simples, eu estou negando o provimento. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, desculpe hoje eu estar com tantas dúvidas, mas eu queria tirar um esclarecimento aqui com o relator. Eu estava lendo a decisão recorrida e me parece que o fundamento adotado por ela foi exatamente da impossibilidade dele pedir a restituição da estimativa, dizendo que essa estimativa deveria compor o saldo negativo, e aí sim, a partir do saldo negativo, ter o pedido de restituição. Pelo menos no tópico todo que ele trata aqui da declaração de compensação, a DRJ vem nesse sentido. A título de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução devido ao final do exercício de apuração em que houve a retenção ao pagamento ou saldo negativo de RPJ. Considerando que na data da transmissão havia impedimento do contribuinte requerer tal restituição, ou seja, está entendendo que ele não poderia pedir a restituição de estimativa, teria que pedir a restituição de saldo negativo, que é algo que é ultrapassado para a gente, inclusive no meu caso anterior. Peraí que eu estou achando aqui alguma coisa, vai falando, mas tem um parágrafo aqui que eu vou te mostrar. Tá. Qual? Eu vejo. É que eu estou abrindo e-processos aqui, eu não estava com ele aberto. Porque lógico que se no recurso ele não provou, né, o fato, não tem como se acolher. Agora, o que me causa dúvida aqui é, de certa forma, a gente, e no seu voto, você inclusive cita a súmula, defende que ele poderia ter pedido o pagamento, a restituição da estimativa nesse caso, mas aí vai para a falta de comprovação. Isso daí não... Entendeu? Eu deixo bem claro que é a falta de comprovação. Eu não vi problema na decisão de piso, porque, assim, até por ser um processo antigo, na época o entendimento não era simulado, não era tão claro. Então, até se você vê o recurso, você vê que ele pega muito nessa base do direito, de ficar citando artigo, de citar legislação, de construir o raciocínio de que você pode compensar a estimativa. Mas eu estou tentando achar que na decisão de piso tem um parágrafo que ele fala alguma coisa assim, ele poderia compensar se a estimativa fosse paga além da devida, mas não fez. Eu estou tentando achar aqui no volume único a página do acórdão. Porque, assim, nesse caso, o despacho decisório foi aquele eletrônico, então não teve nada
detalhado. Aí vem a DRJ e fala, você não pode porque tinha que ser em saldo negativo. Eu não vi na DRJ nada a respeito da falta de comprovação. E aí chega agora na decisão de segundo grau, a gente está indo pelo fundamento da falta de comprovação, que é algo que não está sendo trazido em momento nenhum, entendeu? Obrigado, Bruno. Porque assim, tem um ponto que fala da questão da prova, mas eu acho que é o outro acordo. Se a prova do crédito não está nos autos, Mas isso é isso para aqui. mim é irrelevante, essa questão. Porque a questão da estimativa, que foi objeto do acordo, foi superada. A questão da DCTF retificadora, ela isoladamente não significa nada. Não, Se não há os elementos, não vejo problema. Eu concordo, que eu estou falando apenas que esse não foi argumento em momento nenhum para o indeferimento, entendeu? Seja no despacho decisório, seja na DRJ. Mas a questão do indeferimento esperado. Né? Sim, mas aí que está. Ela não analisou o crédito, certo? Não fez essa análise, porque ela entendeu que ele não poderia ter feito esse pedido de restituição. Teria que ser saldo negativo. Sim. Então ela não analisou em momento nenhum. Aí surge esse fundamento agora. Na prática, o contribuinte ele não vai ter oportunidade de comprovar ou de trazer documento comprobatório, entendeu? Porque ele pode entender documento comprobatório é para trazer comp. Isso é uma coisa que é difícil. Não é inusual aqui a gente se deparar com uma série de pedidos de compensação em que o contribuinte traz a DCTF retificadora. E ele entende que a DCTF retificadora é suficiente para comprovar. Então a gente tem a seguinte linha. Quando a DRJ vem e fala, olha, você não trouxe a comprovação que embasa essa retificação da DCTF. E aí ele não traz, aí tudo bem. Só que nesse caso, em momento nenhum isso foi dito. Ele trouxe a retificação da DCTF, ponto, beleza. Aí a DRJ não fala isso, a DRJ fala, você não podia pedir essa restituição. Aí a gente agora ultrapassa e fala, você podia, mas você não tem prova, você não comprovou. Então isso... Tem que superar esse ele estendeu-se, porque não tinha prova de nada, né? Mas em momento nenhum isso foi entendeu? Eu entendo o que o Daniel está falando e eu penso como ele, mas pelo menos quando eu escrevi o voto, eu tinha certeza que eu tinha lido algo assim. Você leu, só que você leu... Eu tô tentando achar agora, mas foi debatido. Você leu no outro acórdão. Em outro acórdão? Está no outro acórdão. No outro acórdão, ele fala de comprovação, está na página 112, 113, que aí ele fala que do ônus probatório, etc. Só que isso é no outro processo, não é nesse. É o que ele alega que deu direito a ele, entendeu? Eu posso ter ficado com isso na cabeça, então. Daniel, eu penso da forma como ele está colocando. Eu tomei essa decisão porque na minha cabeça a DRJ tinha, digamos assim... Aí tudo bem, concordaria completamente. Eu sempre... sigo essa linha. Se a DRJ diz, olha, você não trouxe a comprovação, livros, contábeis, etc., ele chega no recurso, continua sem trazer, acabou. Se ele traz no recurso, aí a gente avalia, ou converte em diligência, etc. Retorna, enfim. Esse assunto não foi abordado na DRJ da DCTF, né? Não foi não. Realmente ele só está negando por causa da IN 600. Nós temos que manter a linha que a gente já vem decidindo, né? Então, era o seguinte. Então, só ver aqui. Tem a súmula 4 também. Então é o seguinte, façam para mim uma gente todos para a página 4 do voto. Ali no primeiro parágrafo eu coloco a súmula do CARF, certo? A partir dos 2 parágrafos abaixo dele, eu corto tudo que está ali e eu estou incluindo a nulidade do acórdão de primeira instância.
reconhecendo... Não. Não, é aí nulidade, tem que ser. não. Peraí. Não. Pode Eu ser acordo nulidade, de- isso é nulidade da ação tática. Não, Você tem não. que superar o óbice e mandar Não, voltar calma. para julgar. Calma, deixa eu concluir. Se ele usou um direito que eu acho que ele não poderia usar, eu estou anulando a decisão de primeira instância e mandando retornar para ser feita a análise, considerando a compensação de estimativa nos termos sumulares. Porque qual seria a nulidade da decisão da DRJ? Porque na época que a DRJ deu essa decisão, isso era um entendimento válido, não era simulado, nada disso. Então, eu entendo que, de fato, não foi analisada a certeza de liquidez do crédito em momento nenhum. Por isso tem que voltar à unidade de origem, não por nulidade da decisão da DRJ, entendeu? Conselheiro Nelson, por favor. Nelson queria falar. Presidente, neste caso, está muito claro que é necessário superar o óbice do artigo da IN 600, ou 460, lá, e 600, em face da IN 900, e também da súmula CARF 84. Ele pode pedir restituição de estimativa desde que comprove o erro de fato, né? Para se enquadrar naquela súmula 84. Ou, então, se não comprovar o erro, vai se restituir o saldo negativo se existir. Mas, neste caso, é preciso dar provimento parcial ao recurso para superar esse óbice e retornar os autos à primeira instância, a DRF de origem, para que analise o mérito se o crédito existe ou não existe. Mas aí é aquela questão que eu sempre coloco. É um despacho complementar. Não é um despacho complementar, é uma nova análise. Agora já é com outros argumentos, né? Aquele despacho inicial valeu. Agora tem um complementar. Nós vamos discutir de novo isso, cada um tem a sua posição. Doutor Eduardo. E aí? Eu vou seguir por essa linha, presidente, já tradicional. Vai ser um parcial provimento para determinar que a unidade de origem reanalise o crédito, aplicando a súmula CARF 84, ou superando a questão da possibilidade de compensar estimativas pagas a maior. Eu acho que a gente já tem redação pronta disso, não temos? Gravada em algum lugar. Eu vou copiar a redação que a gente usa nesses processos. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Eu estou localizando aqui, inclusive, agora, é isso. O sentido é exatamente o mesmo do processo imediatamente anterior do Daniel. Eu tenho uma redação aqui, eu vou usar a mesma, até para ficar com os dispositivos padronizados. Só deixa eu adaptar aqui. Ou seja, o seu voto vai ficar pelo provimento parcial. Para afastar o óbice, a revisão de ofício, perder comp, é isso? Perder comp. Não. Perder comp. Não, é restituição de estimativa. Restituição de estimativa e não fora antes de encerrar do ano calendário. Tá. Estimativa paga maior. Mas é perder comp. É perder comp o processo. É isso que eu estou falando. O pé é de estimativa, né? É um processo perder comp. Exatamente. É um perder comp de estimativa paga maior. Afastar o óbice e a restituição de estimativas. Não é isso? Exatamente. Afastar o óbice em face do artigo 10 da IN 600 e em face da súmula 84 do CARF. Tá. Doutor. Obrigado pela atenta observação, doutor Daniel. O senhor tem olhos de lince mesmo. Quando me aposentar, eu vou contratar o senhor como meu advogado. Doutor Eduardo reconsiderou também, eu me senti meio
perdido aqui naquela questão da DCTF, achei que a DRJ tivesse se pronunciado sobre aquilo, de forma que... Põe o relator, presidente. Questão de reconsideração, Camerano, porque eu já concordo com isso, realmente foi um lapso, eu fiquei com o negócio na cabeça e achei que a DRJ tinha superado essa questão. Realmente, obrigado, Daniel, por ter visto esse erro, viu? Foi um lapso manifesto. Doutor Daniel? Com o relator, presidente. Doutor Carlos? Com o relator. Doutora Luciana? Com o relator, presidente. Nelson? Eu tenho sempre cautela, né? Que eu voto pelas conclusões, né? Ok. Doutora Letícia? Com o relator, presidente. Doutor Eduardo, obviamente. Já votei. Eu voto também com o relator. Então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, afastando o óbice. O artigo da Iane, doutor Nelson? É o artigo 10, 1.600, né? Óbice do artigo 10. 84, eu acho. Da Iene. 94? Aplicando a súmula CAF número 84, né? Isso mesmo. Depois eu vou acertar, tá? Eu vou acertar aqui o voto depois também. Depois você Mas manda. é esse o dispositivo. Devendo os autos serem restituídos à unidade de origem para análise do crédito, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade. Exatamente, essa redação mesmo de sempre. Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson. Certo? Perfeito. Então, deixa eu ajeitar aqui. Foi nessa, o Banco do Pará agora pode fazer a prova direito. Pois agora. Recomeça do início, né? Eu tenho, Assim, agora... tenho vários processos nesse sentido também, inclusive um que eu vou apresentar daqui a pouco, a mesma coisa. Não, agora o caminho está dado. Tipo, se não fizerem a prova direita, ou é má vontade, ou é porque não tem o direito mesmo. Mas seria bom, Eduardo, no seu voto você já fazer essa ressalva, né? Que vai ter que retornar, onde vai ter que apresentar a documentação pertinente para não acontecer o caminho e voltar para cá com a prova aqui, entendeu? Não, porque aí vai DJ vai dizer, você não trouxe prova, tinha que trazer livro. Aí ele vem para, de repente, consegue matar isso na primeira instância, entendeu? Assim, aí eu coloco no voto, que daí tem que ser feita a nova análise das provas materiais, Ou do processo, eventualmente, do a DRJ acordo. não deixa ele juntar a prova agora. E isso é verdade. Às vezes, nada impede, por exemplo, da DRF entender que, beleza, eu vou analisar superando o direito, mas a instrução já foi feita. Isso, não, e você adiciona mais nada. E você não provou, aí nega por conta disso, entendeu? Porque, como eu disse, se você pegar o acórdão, que é a base do direito, o acórdão está pela metade e não tem muita explicação. Ok. Ih, meu Deus, o que eu fiz aqui? Passamos, então, bom, itens 51, 52, 53 são os processos repetitivos desse paradigma, tá? Repetitivos desse paradigma. O item 54, doutor Nelson Beber, comércio de imóveis. Beber. Aqui, inicialmente, eu tenho que dizer que todos esses processos, os 4, São 4 processos. são processos de compensação tributária. Agora, aqui, inicialmente, de plano, a gente vai julgar os 3 primeiros, porque o último tem uma particularidade. São iguais? Os 3 primeiros, eles não são repetitivos, mas eles têm os mesmos fatos e as mesmas provas.
Só o ano calendário que é diverso. Tá ok. Então, o processo, eu abri os 3 processos, eu abri aqui, e vou acompanhar, eu vou passar o voto conforme, a partir do... Vou relatar a partir do processo 2005-18. O 2005-18, final, ele é ano calendário 2001. O 2005-15 é ano calendário 2003. O 2005-30 é ano calendário 2000. Então, esses 3 processos serão julgados aqui agora juntos. E o outro, aí eu relato em separado, que é ano calendário 98. Veja, a partir de 2003, a contribuinte ela apresentou uma centena de DECOMPs, declarações de compensação, usando o PERDECOMP, né, o programa gerador. Neste processo aqui, o final 2005-18, tem uma planilha aqui, tem em torno de 70 PERDECOMPs aqui, né? E aí no próximo tem mais algumas, e no outro mais alguma, e isso dá quase uma centena. Isso aí chamou a atenção do fisco na época, no caso a DRF Joaçaba. Esse processo passou pela DRJ Florianópolis, inclusive. Então, nesse processo, a gente pode ver na planilha que as DECOMPs foram transmitidas a partir de 2003. Outubro de 2003, né? E depois 2004. E por que isso aconteceu? Nesses 3 processos. Eu vou resumir para facilitar e falar aqui apenas o básico. A empresa contratou em 2003 uma empresa especializada, a NMS Soluções Integradas em Gestão Limitada, que recompôs toda a escrita contábil e fiscal entre 1995 e 1999 e revisou a escrita contábil e fiscal em 2000, 2001, 2002 e 2003. O contribuinte alegou que tinha um contador ineficiente, problemas com o contador, e contratou essa empresa para revisar toda essa escrituração. E apresentou, então, retificadoras de DIR-PJ 98, DIPJ na sequência, para os anos calendário, e DCTF retificadoras. E reduziu os tributos que tinha pago anteriormente, praticamente zerou, anulou tudo. E passou, então, gerou esse crédito. Esses créditos que ela buscou aqui aproveitar nessas DECOMPs, para pagamento de débitos de tributos de anos calendários à frente. Como são muitas DECOMPs, é uma enxurrada assim, né? A fiscalização intimou ao contribuinte para que ela apresentasse a escrituração para justificar esses créditos. E a contribuinte não conseguiu comprovar. Ela só apresentou as retificadoras. Não apresentou a escrituração contábil. Gerou um procedimento de fiscalização antes de analisar, de emitir o despacho decisório. Porque o despacho decisório aqui é manual. Houve, então, as DECOMPs foram baixadas para análise manual. E nessa análise manual, ela ficou esperando o dado da fiscalização, né? E o resultado da fiscalização foi autuação. Autuação e não apareceram os créditos, né? Apareceu
tributos a pagar dos anos calendário 99, 2000, 2001, 2002, 2003, que é os anos calendários que ela utilizou o crédito aqui em face das retificadoras. Então, aqui no meu relatório, tem os processos que foram gerados nesse procedimento de fiscalização antes de emitir o despacho decisório. Né? Tem o processo 2005-38, IRPJ e CSL, reflexa, sobre IRPJ e contribuição social. Reflexa com base no arbitramento de ofício. Porque a escrituração contábil restou imprestável. Né? Imprestável. Então, houve o arbitramento com base na receita conhecida. Né? Com base na receita conhecida. Depois teve processo do PIS e da COFINS. Né? Então, aqui o ano calendário 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. E PIS e COFINS tem uma diferença aí que pegou 3 meses lá de 2005 também, foi um pouco mais abrangente o período de fiscalização. Né? E teve também um processo, embora feito a autuação com base no arbitramento do lucro, mas teve ainda uma outra infração, omissão de receitas, do ano calendário 2002. Um auto em separado também no âmbito do lucro, do arbitramento do lucro, só que aumentou mais a receita, teve um plus aí, que também restou tributado em face de omissão de receitas. Então, foram gerados 4 auto-infrações. Gerados esses autos de infração, o despacho decisório veio na sequência e a DRF Joaçaba, então, não reconheceu o crédito algum. Diz, olha, você, feito a fiscalização, gerou débitos, né? Gerou crédito tributário em favor da União. E saiu no despacho decisório, lá no dispositivo, na conclusão, que os créditos que ele pagou, ele poderia utilizar isso para abater do lançamento fiscal do imposto de renda e contribuição social que foram apurados no procedimento de fiscalização. Né? Ele poderia utilizar isso depois. Esse, assim, para entender os fatos, né? Desde a primeira instância, o contribuinte, quando recebeu o despacho decisório, ele alega que as declarações de retificadoras, da DIR-PJ, DIPJ, DCTF, não foram analisadas até agora nos autos adequadamente. Né? Mas, então, esse é o argumento. E é o argumento da primeira instância e é o argumento aqui também da segunda instância. Mas, então, esses são os fatos. A gente já posso ir para o voto. Então, ok. Só lembrando, ainda no relatório, que esse processo foi da minha relatoria, já lá em 2012, que, em face desses outros processos, para julgamento deste processo, esses 3 aqui, dependia da sorte do que seria decidido nesse primeiro processo do IRPJ da CSL de 99 a 2003, que é o processo que trata do IRPJ da CSL, porque os créditos aqui são do IR desse período, 99 a 2003. Então, na época, a segunda turma especial converteu o julgamento em diligência para aguardar o desfecho ou juntar esse processo, aquele processo principal,
para julgamento conjunto, mas isso não foi possível, então o processo ficou sobrestado, esses processos aqui ficaram sobrestados, aguardando uma decisão definitiva, irreformável na esfera administrativa, naquele processo final 38, lá de crédito tributário do RPJ e da CSL, do ano calendário 99 a 2003, porque lá seriam analisadas as retificadoras. Ou seja, se o arbitramento do lucro foi eficaz, né, se a fiscalização acertou no arbitramento, então a sorte desses processos aqui, desses três, dependia daquele. Pois bem, naquele processo já tem decisão final, irreformável na esfera administrativa. Então, passo ao voto. Retorno dos autos para julgamento. O recurso voluntário já foi conhecido na sessão de 2/10/2012, quando houve sobrestamento do processo para aguardar decisão final irreformável da lide objeto do processo 2005-38, que trata de lançamento de crédito tributário do RPJ da CSL, do ano calendário 99 a 2003, que é o mesmo período de apuração dos anos calendários aqui desses processos de pedido de restituição. Na época, tramitava na Câmara Superior, primeira turma, conforme a resolução. Então, esse processo principal lá, de lançamento do crédito tributário, tramitava na Câmara Superior. Na primeira turma, conforme, então, por resolução, foram sobrestados esses processos, conforme a resolução CARF 1802-000-109, segunda turma especial. Aqui a resolução CARF final 109, no outro 110, 1010, no outro 1011, são três aqui, né? Então, cada qual tem a sua resolução específica. Sobrevindo decisão final irreformável na ordem administrativa, naquele processo, então os autos retornaram para julgamento. Então, aqui eu coloquei no meu voto aqui essa planilha de novo, com essas mais de 60, quase 70 decompes só desse processo, depois no outro tem mais dezenas, no outro mais dezenas, e isso dá quase uma centena. Sempre usando o IRPJ e CSL dos anos calendário 99 a 2003, né? Então, como eu falei, o crédito pleiteado foi indeferido lá pelo despacho decisório primeiro e pelo acordo da DRJ, por falta de comprovação do erro de fato, para justificar aquelas DCTF retificadoras que dariam origem aos créditos aqui, objeto dos autos, desse pedido, né? Então, por falta de liquidez e certeza do crédito, foram indeferidas todas essas decompes. A contribuinte, desde a primeira instância de julgamento, ela tem argumentado o seguinte, que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ao maior do imposto no âmbito do lucro real anual, antecipação de pagamento por estimativa mensal, atinente aos PAs aqui, nesse processo, é do ano calendário 2000. Não sei se é 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, né? Que a origem do crédito advém de erro de fato, falhas, equívocos na escrituração contábil e fiscal, que para suprimir esses erros, esses vícios na escrituração contábil e fiscal, contratou empresa especializada NMS Soluções, que recompôs toda a escrita contábil fiscal entre 95 e 99. Ela passou a ter outro livro diário, outra razão, tudo
são outros livros, né? E que também recompôs toda a escrita contábil e que também revisou, né? A primeira parte ali foi recomposição total, de 95 a 99. A escrituração houve uma recomposição total. Passou a ser outros livros, Razão e Diário, e etc. E dos anos calendário 2000 a 2003, ela fez uns ajustes pontuais, né? Por isso que só revisou. Alegou que, então, na época que ela fez o recurso voluntário, ainda pendia aquele processo principal lá na Câmara Superior, né? Então, alegou que, nestes autos, as reitoras tinham até aquele momento do recurso voluntário, essas retificadoras não teriam sido analisadas adequadamente, né? Tanto é que isso aqui, nesse item, que até agora as retificadoras não foram claramente examinadas, com direito à ampla defesa e devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações foram denegadas. Pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada, imprestável para apuração do lucro real, tendo o fisco aplicado o regime de aproveitamento do lucro, com base em receita conhecida, conforme o auto de infração do IRPJ da CSL, processo 2005, hífen 38. Fatos geradores dos anos calendários 99, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, tornando, por conseguinte, as retificadoras inócuas, né? Ele alegou aqui, né? Elas não surtiram efeito de acordo conforme ele desejava. Ele alegava que tem esses créditos, né? Que, em relação ao processo 2005-71, IRPJ e reflexos, a infração imputada foi omissão de receitas no ano calendário 2002, né? Aí teve uma infração pontual, omissão de receitas, de um fato em que ele tentou recuperar créditos do passado de devedores duvidosos. E lançou lá 4 milhões, alguma coisa, lá em 2002. Mas não fez prova que, na época, ele ofereceu a tributação. Em 2002, ele não ofereceu. Aí a Receita diz, isso aí é uma omissão. Aí autuou esse fato, pontualmente só. Mas isso não invalida, é dentro do âmbito do lucro arbitrado, mas aqui não era objeto do lucro arbitrado, nesse processo. O lucro arbitrado no processo lá, 2005-38, né? Era uma omissão de receita dentro do lucro arbitrado, mas a discussão era se aquela omissão de receita existia ou não. A DRJ Florianópolis, nesse processo, ela fulminou o processo, já na primeira instância, e disse que essa omissão não estava caracterizada, e como o valor de 800 mil e alguma coisa na época ensejou o recurso de ofício, ele subiu ao CARF, mas quando foi para o julgamento do CARF, ele ficou abaixo do limite de alçada. Então, a decisão tornou-se definitiva. Mas ela não afeta em nada aqui. O arbitramento foi analisado no outro processo, 2005-38. Não sei se está claro para vocês. Depois, porque existe mais um processo de compensação tributária com essas decompes aí, usando o do ano calendário 2002, IRPJ e CSL. Esse processo está no CARF ainda. Ele foi distribuído e já está com o relator. Mas eu não achei no sistema que... No sistema ainda não tem decisão. Ainda não foi para a sessão de julgamento. Mas ele não interfere em nada aqui, porque ele também esses processos que são com base nessas retificadoras que ele criou esses créditos, né? Então, esse processo também depende desse mesmo processo 2005-38. Prosseguindo,
que assim, nos autos do processo 2062 e 2538, que é o processo principal ali, há um completo e detalhado conjunto de provas mais que suficiente para a elucidação do litígio. Para verificar se essas retificadoras procedentes e se o lucro arbitrado foi eficaz ou não, se justificava o arbitramento do lucro. E protesta ainda, de forma genérica, por diligência, né, se caso necessário. Caso a turma entenda que não há elementos de convicção para julgar. Então, identificados os pontos controvertidos, passo a analisá-los. Primeiro ponto aqui é direito creditório pleiteado com base em declarações retificadoras de DIR PJ, DPJ e DCTF dos anos calendário 1999 a 2004. Escrituração contábil e fiscal. Declaração imprestável em processo conexo. Prejudicialidade, né? Só para... Aqui é a questão do sobrestamento que teve desse processo e dos outros dois, lá em 2012, aguardando a decisão final no processo 2005-38. Eu transcrevo aqui toda essa questão de como foi feito o arbitramento, né? Apenas para os conselheiros entenderem os fatos, e das irregularidades da escrituração que a fiscalização encontrou, né? Encontrou livros de duplicidade, etc., né? E toda a apuração dele, do contribuinte, complicada e que gerou a imprestabilidade da escrituração. Mas ela não é objeto aqui, né? As retificadoras e o arbitramento não é objeto aqui. Nós apenas, esse processo aqui vai colher o resultado do processo 2005-38. E lá é que restou decidido se as retificadoras e o arbitramento se as retificadoras são procedentes e se o arbitramento é eficaz, né? Então, o próximo tópico do meu voto em face da decisão definitiva no processo 2005-38, então, no meu voto, eu tenho um capítulo específico aqui, processo conexo 2005-38. Folha 27, né, do voto. Processo conexo 2005-38, final. Autos de infração do IRPJ e CSE, ano 99 a 2004. Desclassificação da escrita contábil e fiscal, por imprestabilidade para apuração do lucro real anual, lucro arbitrado de ofício, exigência do IRPJ e CSL reflexa, infração confirmada por decisão final irreformável na esfera administrativa. Eu trago a colação aqui a decisão da Câmara Superior, que restou definitiva na esfera administrativa. Primeira turma da Câmara Superior, Acórdão 9101-002-065, de 12 de novembro de 2014. Eu vou apresentar aqui a ementa desse julgamento,
Imposto sobre a renda, pessoa jurídica e RPJ. Exercício 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Então, ano calendário 99 até ano calendário 2004. IRPJ e CSL, desclassificação descrita, arbitramento do lucro, viabilidade. É inteiramente procedente o arbitramento dos lucros por desclassificação descrita quando a pessoa jurídica, optando pelo lucro real, não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais. Multa de ofício. Aqui houve a desclassificação para 75%, porque entendeu o colegiado que a fraude, o fisco não descreveu adequadamente com os elementos para comprovar o dolo aí de fraude e sonegação fiscal, né? Então, houve a multa para 75%, a multa já, essa entendeu-se que o arbitramento era... Travou aí também? Travou. Nelson? Tá travado, Nelson. Acho que ele vai cair. Que coisa, né? Nelson. Caiu. Volta o disco aí 1 minuto e meio, entendeu? Para que a gente possa acompanhar. Só 1 minuto e meio, Nelson. Só 1 minuto e meio. Só configurar aqui. Baixei aqui. Eu estava na parte do acordo da Câmara Superior, né? É a partir daí. Isso. Então, a Câmara Superior confirmou o arbitramento e reduziu a multa de ofício do IRPJ lá da CSL para 75%, né? De modo que, no momento que se confirma o arbitramento como válido e eficaz, todas as retificadoras ficaram prejudicadas. E todo esse crédito que ele utilizou nessas centenas de decompos, esse crédito não existe. Então, aqui, no voto, só para ver o voto aqui, resumidamente, na Câmara Superior. Sendo assim, propugno pela manutenção do quanto foi decidido na decisão recorrida quanto a essa matéria, ou seja, a desqualificação da multa de ofício e a sua consequente redução para 75%. E também, como consequência, considerar alcançado pela decadência o lançamento de ofício efetuado sobre fatos geradores ocorridos até o 4º trimestre de 99, aplicando-se ao caso a contagem do prazo decadencial disciplinado no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, 99 foi fulminado pela decadência, né? Restando só mantido o auto-infração no calendário 2000, 2002, 2001, 2002, 2003 e 2004. E uma parcela lá em 5 pitins.
Prosseguindo, Por favor. prosseguindo nessa decisão, a partir da decisão da Câmara Superior, primeira turma, a contribuinte não recorreu dessa decisão lá da Câmara Superior. No final, irreformável na ordem administrativa, conforme despacho de 7/7/2015 daquele processo. A contribuinte fez opção pelo parcelamento dos débitos. Então, houve a redução da multa para 75% e decadência do ano calendário 99, lá do IRPJ-CSL. Então, não recorreu e fez opção pelo parcelamento. Então, agora, aqui o meu capítulo final do voto é a questão do direito creditório pleiteado na DECOMPS, objeto dos autos deste processo e dos outros dois que a gente está julgando simultaneamente. Pagamento indevido maior do IRPJ-CSL, falta de comprovação, crédito indiferido. Então, essa alegação da contribuinte que suas retificadoras neste processo e nos outros dois, aqui de DECOMPS, elas nunca foram analisadas, esse argumento perdeu sentido, porque o arbitramento, uma vez confirmado pela Câmara Superior, aquelas retificadoras, elas perderam tornaram-se inócuas, né? E esses créditos que ele habilitou aqui, pretendeu utilizar nas DECOMPS, não existem. O despacho decisório, já lá da decisão da DRF de Joaçaba, ele diz, olha, aqueles créditos que você pagou antes do arbitramento, lá do IRPJ-CSL, você pode aproveitar para deduzir dos tributos lançados correspondentes a esses anos com base lá no arbitramento, né? Então, quando ele optou pelo parcelamento, quando ele teve a decisão final da Câmara Superior, eu não sei se ele aproveitou lá ou não, né? A questão aqui ele pediu valores em face de retificador débito para zero e gerou esses créditos aqui nos autos, que ele habilitou aqui nos autos. Créditos inexistentes, uma vez que ela sofreu autuação, sofreu arbitramento em face da escrituração contábil imprestável e que o lançamento foi confirmado, o arbitramento foi confirmado pela Câmara Superior. Então, em resumo, é isso. Eu estou denegando o crédito tributário nestes três processos, porque já há uma decisão definitiva que já enfrentou todas essas retificadoras de DIR-PJ, de DIR-PJ, de DCTF, e que elas não têm nenhum sentido, né, em face do arbitramento e da desclassificação da escrituração fiscal e contábil, e em face do arbitramento que apurou outros valores de imposto e débitos existentes. Em vez de crédito, ela tem débitos, né? E aqueles valores que ela recolheu lá, com base no lucro real, ela teve já a orientação lá do despacho decisório que ela poderia utilizar aqueles valores para deduzir do crédito tributário que foi mantido no auto infração, né? Portanto, só pegando aqui o final do meu voto, assim, indefere seu crédito pleiteado por falta de liquidez e certeza, e não se homologa as DECOMP objeto dos autos. Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor Nelson. Aberta a discussão. Presidente, eu estou com uma
uma dúvida aqui quanto à questão desse aproveitamento ou não. Porque se eu tivesse sido julgado em 2012, eu acho que talvez com o fundamento que já tinha lá para desconsiderar, já dava tranquilamente para dizer que não existia certeza de liquidez. Mas o fato é que o crédito que ele está pedindo é o que ele efetivamente pagou durante o exercício 2001. Inclusive, isso está detalhado na informação fiscal. Ou seja, aqueles pagamentos que ele fez durante o ano e confessou em DCTF, ele pediu restituição. E o indeferimento foi porque tinha um débito confessado e o valor estava alocado naquele débito confessado. Agora que o arbitramento foi julgado e ele está sendo exigido desse crédito do exercício inteiro, aí que me surge a dúvida. No arbitramento, ele fez a dedução desses pagamentos feitos durante o exercício ou não? Porque se ele fez a dedução, tudo bem, o crédito não existe, porque o que ele pagou já foi alocado lá e abatido no processo do arbitramento. Por outro lado, se não foi, se negar esse crédito aqui, todos esses 284 mil que ele pagou, ele vai perder a chance de pedir restituição. E vai ser exigido no arbitramento. E aí me surgiu essa dúvida nesse sentido, porque se não foi aproveitado lá, eu estou falando aqui de pagamentos em 2001, ele não vai ter mais direito de pedir restituição disso em lugar nenhum. Nesse momento processual em que o outro processo já foi finalizado, e se tem a certeza que o arbitramento foi mantido, na verdade é que você está exigindo a tributação do exercício inteiro, né? Não estaria fazendo uma dupla, não estaria arcando duas vezes com esse valor? Aí seria minha dúvida aí. Doutor Camerano havia levantado a mão? Senhor presidente, então, eu não acho que exista nenhuma vinculação com outro processo. Relembrando meus tempos lá de DRJ, esse é um acordo nosso lá de Florianópolis. Lá foi por essa insanidade de decompes que foram apresentados, dezenas de decompes, com retificação da base de cálculo do imposto de renda, a contribuição social a quase zero. Foi intimado a apresentar a prova dessas retificações do alegado crédito. Foi intimado durante a fiscalização. Não trouxe nada. E o nosso voto, naquele sentido, foi de indeferir a compensação, porque não houve prova nenhuma. Foi simplesmente uma retificação nas bases de cálculo do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. O contribuinte faz uma alusão a outro processo de atuação do arbitramento, porque essa insanidade de decompos deu origem à fiscalização em cima desse contribuinte. E lá foram seguir o seu rito, seguir o seu procedimento, lançamento de ofício, impugnação, não tem nada a ver com esse processo. Da minha maneira de ver, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui não tem crédito nenhum, não existe crédito aqui, nesse processo de decompos. Não interfere em nada. E isso foi dito lá no acordo da DRJ, que essa alegação também foi trazida lá. Créditos que estão informados em DCTF. Não existe crédito nesse processo. De forma, senhor presidente, que na época que nós julgamos, o processo foi totalmente bem instruído. Foi feita intimação regular e não apresentou nada. E continua apresentando. E começa a ficar fazendo alusão a uma eventual repercussão do que foi decidido no outro processo, que já foi até a Câmara Superior, para trazer repercussão para cá, que ao meu sentir não existe repercussão nenhuma. São essas as considerações que eu queria fazer. Doutor Nel, queria trazer alguma informação em função do que o doutor Camerano falou e do que o doutor Daniel levantou? Acho que ele travou, presidente. Travou, caiu. Depois saiu. Mas se eu puder... Só deixa ele voltar. Desculpe. Deixa ele voltar. Porque eu vou falar em cima da fala do Camerano e depois ele pode esclarecer. Tá ok. Hoje tá danado, hein?
Vou dizer para ele voltar para o CAF amanhã. Nelson. Nelson, tá ouvindo? Tá. Nelson, o conselheiro Daniel vai complementar alguns pontos da fala do Dr. Camerano, aí depois eu passo a palavra para ti se manifestar, tá ok? Eu acompanhei o Camerano até ele falar da insanidade da escrituração. Por aí tá. Conselheiro Camerano, com a decisão que foi tomada na DRJ, eu acho que naquele momento não existiria outra decisão a ser tomada. Também concordo que não seria necessário, ao meu ver, né, mas já está feito e retornou, essa diligência de 2012. Tá? Eu acho que, com todos os fundamentos que se tinham quanto à certeza e liquidez, já decidi naquele momento dizendo que não tem certeza e liquidez, portanto não tem crédito a ser compensado. A questão é que a situação fática do processo mudou na medida em que o processo foi sobrestado, tá, para aguardar o julgamento do arbitramento. Tá? E o arbitramento foi julgado. Qual a consequência do arbitramento daquele exercício? As DCTFs que ele fez não existem mais, estão prejudicadas, tudo que ele fez no ano está prejudicado, foi feita uma reapuração do imposto devido e ele está sendo exigido lá. E esses pagamentos que ele fez durante o ano no lucro real, que são os pagamentos que ele está pleiteando aqui como crédito, que eu estou questionando, porque se esses pagamentos não tiverem sido abatidos no arbitramento, no outro processo do arbitramento, que deveria ter sido feito no momento do arbitramento, abater os pagamentos realizados, que normalmente é o procedimento padrão, se tiver abatido lá, ok, não existe crédito nenhum aqui, com essa informação agora. Agora, se não foi abatido e esse crédito foi indeferido aqui, ele perde qualquer chance de reaver esses pagamentos feitos durante o exercício e ele vai ser cobrado novamente de todo o exercício. É isso que é minha inquietação aqui, entendeu? Toda a evolução que esse processo tomou, eu não concordo. Desde o momento que foi proferida diligências. Uhum. Que na época nós comentamos sobre isso. Então, o desdobramento que ele tomou, ao meu sentir, é totalmente equivocado. Os procedimentos foram feitos. Eu concordo com o relator que não há crédito nenhum nesse processo. Ele não tem crédito nenhum. Nelson. Não, eu concordo com o Camerano também. Eu concordo com o Camerano, não tem crédito. O despacho decisório da DRJ Joaçaba diz, olha, se você tem crédito, você vai abater quando você pagar lá, se for confirmado o arbitramento. Porque o arbitramento confirmado vai confirmar o IRPJ e a CCL com base no arbitramento. Você pode utilizar esse crédito lá. O contribuinte teve uma decisão final, irreformável na esfera administrativa, e ele optou pelo parcelamento. Agora, o que aconteceu no parcelamento, se foi dado crédito ou não, eu não tenho nos autos, aqui não tem nada, né? Essa questão do despacho decisório da DF Joaçaba, também não concordo, de que deduza lá do auto-infração, não tem que se manifestar sobre isso, não tem que se analisar sobre o crédito ou não, não tem que ficar fazendo correlação com o lançamento de ofício para abater débito, eventual débito lançamento de ofício. Agora onde está isso, relator? Porque eu li o despacho e eu não vi essa... No despacho o despacho decisório da DF Joaçaba não homologou, indeferiu, mas disse para ele compensar o débito lá do auto-infração, não é isso? É isso que eu não estou vendo. Reduzir os pagamentos que ele fez lá no auto-infração. Pessoal, enquanto vocês procuram aí, o conselheiro Carlos André já estava com a mão levantada há tempo. Pode falar, Carlos. Talvez ele nos traga uma luz. Não sei, luz eu não sei. Mas o despacho que o conselheiro Daniel está perguntando, ele está citado aqui no voto do relator, na página 36, que o despacho decisório no processo está entre as páginas 337 e 344. Né? Eu também estranhei esse despacho aqui.
da delegacia de Joaçaba, né? Porque ele diz assim, decide deferir a solicitação formulada pelo contribuinte quando não reconhecer o direito ao crédito contra a União, o pagamento indevido ao maior e, consequentemente, não homologar as compensações. O contribuinte poderá utilizar os pagamentos para deduzir o auto de infração efetuado pela fiscalização que desconsiderou sua escrita. Veja, desconsiderou a sua escrita. A sua escrita. O que acontece? O contribuinte fez sua DCTF e pagou de acordo com a DCTF original. Aí ele vai lá e retifica as DCTFs e reduz, zera o débito. Quando ele faz isso, e ele diz que houve um erro na DCTF original, ele tem que comprovar este erro para demonstrar que realmente a segunda apuração que está na DCTF, e por isso a gente exige que ele traga a contabilidade, os documentos ao processo, para comprovar a DCTF. Só que neste caso ele fez isso, pediu um crédito, e o que fez a fiscalização? Foi lá apurar. Então, fez uma apuração, e essa apuração foi feita pelo lucro arbitrado, né? E já foi julgado em definitivo. Então, não vale nem a DCTF original, nem a DCTF retificadora, o débito dele de imposto de renda foi calculado, foi apurado de ofício. Ok. Muito bem. Veja, na apuração de ofício, o auditor fiscal deve ter levado em consideração o que estava nas DCTFs. Porque, veja, você não aproveita depois, porque senão você vai fazer multa e juros sobre valor indevido. Esse é o procedimento do manual. Isso, exatamente. Eu sei que eu participei dos manuais. Né? Então, veja, a questão que se coloca, que vai ao encontro da pergunta do conselheiro Daniel, é se ele considerou a DCTF original, que tinha o valor cheio, ou se ele considerou a DCTF retificadora. Porque não está em questão aqui no processo se ele teve aquelas retenções e pagamentos que ele está pedindo crédito. Né? A questão é se realmente esses valores que foram pagos ou retidos foram aproveitados no lançamento ou não foram. Porque não cabe à delegacia dizer onde ele deve aproveitar seu crédito. Se para compensar o lançamento de ofício, ou o valor constituído via DCTF foi aproveitado no lançamento, e aí o lançamento está correto, ou o lançamento, ou não houve esse aproveitamento. E aí, realmente, como disse o conselheiro Daniel, houve um pagamento, se não foi aproveitado no momento do lançamento de ofício, né, ele tem esse crédito. Ele tem esse crédito. Né? Quer dizer, e aí eu não me parece que dê solução a essa questão o despacho da delegacia. Porque o despacho da delegacia, da forma como está redigido, apenas diz assim, você pode aproveitar esse crédito para compensar com o lançamento de ofício. Mas não é isso. Ou o auditor fiscal, no momento da apuração, né, lançou apenas aquilo que não estava constituído por meio da DCTF, né, que esse é o procedimento correto, e aí, se ele levou em consideração a DCTF original, realmente não tem crédito nenhum, né, mas se ele levou em consideração a DCTF retificadora, ele está cobrando o imposto cheio a partir do lucro arbitrado, né, e o contribuinte realmente teria daí o direito àquele valor a mais que ele pagou e que não foi aproveitado no auto de infração. Né? Então, e eu fiquei com essa dúvida, eu realmente não consegui visualizar se houve esse aproveitamento ou não no lançamento de ofício. Que aí, no momento em que sobrestou e aguardou essa decisão lá e trouxe essa nova realidade, que é a realidade do arbitramento do lucro, já não cabe mais discutir se ele está comprovando ou não a retificação da DCTF.
que era a discussão original. Né? Não tem mais essa discussão. A discussão agora é a fiscalização. Ao fazer o arbitramento, aproveitou ou não aproveitou, todo o montante pago retificado que bate com a DCTF original que ele tinha feito. Essa que me parece que é a questão. Você chegou a abrir o processo, outro, Carlos André? Não, o outro não. Vou abrir. Auto-infração? O auto-infração? Chegou a abrir, não? Não cheguei a abrir. Aí eu estou com ele aberto aqui, estou tentando achar algo que possa desanuviar. Não sei se o relator tem essa informação. Não tem essa informação. Eu olhei o acórdão aqui da Câmara Superior, mas também não dá para aferir isso, que na verdade no CARF foi dado provimento ao recurso, né, em recurso especial que foi revertido. Então, só que o acórdão da Câmara Superior não esclarece isso, nem determina o aproveitamento dos pagamentos, nada disso. E pelo relatório todo, também não dá para saber se teve ou não. E minha dúvida é exatamente essa. A DCTF, discussão da DCTF deixa de existir no momento em que arbitrou e o arbitramento foi mantido. Não existe mais DCTF daquele período. Então, daí foi tudo jogado fora. Agora, é uma nova realidade, que aconteceu depois da conversão em diligência. Lá em 2012, eu acho que dava para ter julgado, e aí o caminho, ao meu ver, seria manter a decisão da DRJ. A partir do momento que converteu em diligência em 2012, a gente está aqui em 2020, com outro julgamento já feito, com isso nos autos, com essas provas nos autos, ao meu ver, a gente tem uma outra realidade fática aí. A diligência de 2012 ela era necessária, porque você não tinha uma definição se as DCTF eram válidas ou inválidas. A discussão estava no processo esse da Câmara Superior. Mas se você já tinha todos os fundamentos, se existia, lógico que é a posição, né? Cada um tem seu entendimento. Se você tinha todos os fundamentos para toda a panaceia que foi feita, de retificações e decompes, etc., todas as inseguranças quanto à contabilidade do contribuinte, que já estavam definidas lá, ao meu ver, certeza de liquidez não existia nenhuma, a não ser que ele tivesse provado aqui, ele não provou. Então, ao meu ver, dava para ter julgado ali, mas lógico que sua posição foi essa e converter em diligência com a turma daquele momento. E agora a gente tem uma outra realidade. Sim, na verdade, essas DCTFs, elas não existem mais. As Sim. DCTFs que justificaram a inexistência do crédito. Né? Elas deixam de existir. Sim. Então, aí que é o ponto. E esse pagamento que ele fez, foi para onde? Porque, assim, por um lado, de fato, ao meu ver, ele só vai ter o direito ao crédito se ou foi deduzido lá, desculpe, se ele pagar o valor todo que está no arbitramento. Aí ele tem o direito ao crédito, que aí ele vai ter um duplo pagamento aí. Né? Só que, por outro lado, se definir dessa forma e aguardar que ele pague lá, e a partir do pagamento ele pediu a restituição, o prazo de 5 anos para pedir a restituição já teria passado. Daniel, eu não acho que o prazo de restituição teria passado, não, porque a partir do momento que você tem uma decisão aqui falando que esse crédito não existe, e se ele não foi aproveitado lá, gerou um crédito novo se não foi aproveitado. E eu acho que, sinceramente, o contribuinte é responsável pela bagunça que se fez. Mas a questão da data do pagamento, né? Quando é que esse pagamento foi indevido? Esse que é o ponto. Mas pode ter sido do momento do arbitramento, ou o arbitramento confirmado, ou lá atrás, em 2001? Realmente foi uma dúvida que eu fiquei aqui. Eu acho que, na verdade, seria do arbitramento confirmado. E aí o contribuinte deveria ter sido lá no arbitramento, falado sobre esse crédito aqui, e eventualmente desistido desse processo para compensar. Eu acho que se a gente baixar em diligência mais uma vez, corre-se o risco de a gente estar eventualmente prejudicando o contribuinte em vez de beneficiá-lo. O crédito que está sendo discutido aqui não existe. Então, eu acho que não tem outra solução a não ser negar provimento ao processo. Muito bem. Eu também não estou conseguindo achar aqui essa resposta
estou com o processo aberto aqui, com o termo de verificação, o próprio auto de infração, não estou conseguindo verificar aqui se foi realizada essa dedução, tá? Desses valores pagos durante os anos. Não nessa análise rápida aqui. Agora, uma coisa é certa, né? Se a gente considerar só o processo, corroborando aquilo que o Camerano falou, só o processo de restituição e ressarcimento, onde foi requerido a ele que comprovasse a existência do crédito, e ele não comprovou, para mim... Na origem não estava comprovado. A questão é que o outro processo foi trazido para os autos com a diligência, né? Aí é o erro, né? Eu, pelo menos, considero assim. Como diz o Camerano, não haveria necessidade. Não. Bom, enfim. Temos que resolver. Doutor Nelson, o senhor mantém o voto nos termos em que foram postos? Sim. Doutor Camerano? Eu estava falando um tempão aqui, agora que eu vi que meu microfone está desligado. Pô, eu não percebi. A gente ouviu. Olha, presidente, eu já expus minha posição aqui, esse processo já deveria ter morrido lá na DRJ, não tem comprovação de nada, não existe crédito, não tinha que fazer menção a outro processo de lançamento de ofício. Despacho decisório fez afirmações equivocadas, a manifestação de inconformidade não dialoga em nenhum momento com o despacho, a manifestação de inconformidade fica fazendo alusão a multa isolada, fazendo menção a outro processo, e se esquivou sempre desde o início do principal, que era apresentar o crédito, e por que fez aquelas dezenas de retificações na base de cálculo do imposto e da contribuição social. Presidente, eu acompanho o relator, mas voto pelas conclusões. Tá. Doutor Daniel. Presidente, eu confesso que eu estou incomodado com esse fato, porque realmente isso foi trazido para os autos por conta da diligência. Se fosse lá julgado em 2012, eu concordo completamente com as alegações do Camerano, que é que quando eu acho também que o processo deveria ter sido definido. Agora, por outro lado, o roteiro de arbitramento, né, ele determina que o auditor fiscal faça esse abatimento. É isso que diz o roteiro. Tá? Lógico que essa preocupação me surgiu a partir do momento que trouxe outro processo para cá, que também acho que não tinha nada a ver com o processo, mas trouxe esse processo para cá, mas isso também não foi alegado pelo contribuinte em momento nenhum. Né? Então, assim, me preocupa isso, porque, de fato, se não foi aproveitado lá, ao meu ver, ele vai perder esse crédito todo aqui, dos pagamentos feitos. Né? Só que, por outro lado, eu preciso presumir que o auditor fiscal agiu da forma correta, indicado no manual, e, portanto, teria considerado esses pagamentos. Como isso não foi alegado aqui em recurso em momento nenhum pelo contribuinte, e esse fato não foi trazido para os autos, presume-se que o procedimento adotado foi o correto. Lógico que é possível, então, há um risco aí dele sofrer um prejuízo, de repente, você entender que o crédito ele passou a existir a partir da decisão definitiva do arbitramento, seria um caminho, que a partir dali ele teria o direito à restituição, também acho que é um fundamento válido para se discutir. Então, por conta disso, eu vou acompanhar, mas também pelas conclusões. Doutor Carlos. Bom, presidente, embora eu tenha feito aquelas considerações, né, como disse o conselheiro Daniel, há que se presumir que lá no outro processo a fiscalização atuou conforme o manual e fez o devido aproveitamento dos valores pagos e retidos. Né? Eu não posso presumir que não tenha feito, até porque não houve nenhuma alegação do contribuinte a quem incumbe comprovar o crédito nesse tipo de processo. Não há nenhuma alegação nesse sentido. Né? Então, por esse motivo, né, presumindo aí a validade, né, a correção
do lançamento, que foi inteiramente validado, né, pela anterior, eu vou acompanhar o voto do relator. Doutora Luciana. Eu acompanho o relator, presidente. Observadas as considerações aí feitas pelo Camerano. Ok. Doutora Letícia. Presidente, eu também vou com o relator pelas conclusões, porque realmente eu acho que iria ter sido finalizado, que são as conclusões do Dr. Camerano lá embaixo, que o crédito não existiu, que está sendo julgado aqui é tão somente isso, e eventualmente a preocupação do Dr. Daniel, eu acho que caberia ao contribuinte que gerou, na verdade, toda essa celeuma, se com aquele do arbitramento, ele deveria ter desistido desse para requerer lá. Enfim, voto com o relator pelas conclusões. Doutor Eduardo. Pelo que os colegas já expuseram, eu voto pelas conclusões também, presidente. Pois é. 4 pelas conclusões. Eu estou votando inteiramente com o relator. 4 pelas conclusões. O que diz nosso regimento? Quem é o expert em regimento aí? 4 pela conclusão sem o presidente, não faz nada. Então tá bom, não faz nada. Foi o Camerano, a Letícia, o Daniel e eu, né? Isso. Então é isso mesmo, só consta na ata. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Daniel Ribeiro Silva votaram pelas conclusões. Esse dispositivo vale para os itens 54, 55 e 56. Vamos ao item 57, doutor Nelson. Presidente, eu peço um tempo aqui. Deu um problema no outro computador, porque eu estou sem acessar a minha caixa do e-processo. Aí deu problema no outro computador, eu tenho que localizar o voto aqui. Poderia ser na sequência mais adiante? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutos de intervalo, tá? Tudo bem. Retornamos em 5 minutos então, ok? Janaína, por favor, você pode parar a gravação?